Shalom, meus amados, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que bom que mais uma vez estamos aqui juntos. Aleluia, saudades, viu, amados? Glória a Deus. Então, olha aí para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele assim: 2020 é o ano da promessa do Senhor na sua vida. Amém, queridos? Isso, aleluia. Agora, aponte para você mesmo, seja profeta na sua vida também, diga assim: 2020 é o ano da promessa do Senhor na minha vida. Amém? Em nome de Jesus, irmão. Vai dar tudo certo. Pode crer. Glória a Deus. A palavra de hoje está em 2 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 37. Amém? Fala da rebelião de Absalão e a fuga de Davi. Amém, queridos? Glória a Deus. Então começa assim a partir do versículo 1. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. E também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta, e sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém lhe chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim, Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto, que voltei ao Senhor, porque, morando eu em Gesur, na Síria, votou o teu servo um voto dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. E levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvires o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Giló, estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo, e se aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: o coração de cada um de Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que, porventura, não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio da espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis que aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os giteus. 600 homens que vieram de Gade a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o giteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Ontem vieste, e te levarias eu hoje conosco a caminhar? Pois forçado-me a ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna, e leva teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse:
Vive o Senhor e vive o Rei, meu Senhor, que no lugar em que estiver o Rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Que fidelidade, hein, irmão? Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o giteu, e todos os seus homens e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus, e puseram ali a arca de Deus. E subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna e leva a arca de Deus à cidade, que se achar graça nos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se porém disser, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu, porventura, o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também os vossos 2 filhos, Aimás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que eu me demorarei nas campinas do deserto, até que eu tenha novas vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiu chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, transtorna os conselhos de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Husai, o arquita, veio encontrar-se com ele, e com vestidos rasgados e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Com isso dissipar-me-ás então os conselhos de Aitofel. E não estão ali também contigo Zadok e Abiatar o sacerdote? E será que todas as coisas que ouvires na casa do rei farás saber a Zadok e Abiatar sacerdotes? Eis que estão também ali com os seus 2 filhos, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles me serei avisado de todas as coisas que ouvires. Husai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Deus era tão tremendo com Davi que ouviu essa oração de Davi: ah, Senhor, dissipa os conselhos de Aitofel. Aitofel e Husai eram 2 conselheiros de Davi, né? E Aitofel passou para o lado de Absalão. E todas as vezes que Aitofel dava um conselho para matar Davi, para destruir Davi, para fazer alguma coisa contra Davi, Husai vinha e conseguia persuadir Absalão e desfazia o conselho e dava uma outra direção para Davi conseguir fugir e se livrar disso. Glória a Deus, Deus é tremendo. Aleluia, que palavra é essa, meu irmão? Muito forte essa palavra, glória a Deus. Bom, queridos, nós sabemos que Deus nos deu um tema poderoso para esse ano de 2020, e o tema é: 2020 é o ano da promessa do Senhor. Amém? Você crê nisso? Sim, Deus vai fazer isso acontecer na nossa vida, como eu já falei, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Essa semana agora começa um super feriadão, né? Que juntaram todos os feriados e anteciparam de segunda a sexta, para que ninguém trabalhasse, ninguém fizesse nada, ficasse em casa, se separando por causa do Covid, né? E quarentena. Então, amados, são tempos dificultosos que nós estamos vivendo, mas creia, a promessa vai se cumprir. Aleluia! Você crê? Eu creio. Amém, queridos? Então, esse é o nosso tema, 2020, o ano da promessa do Senhor. E nós sabemos que Deus foi nos dando palavras bimestrais para nós ministrarmos sobre o povo em cima desse tema
da promessa do Senhor. E foi nos dando subtemas, a cada bimestre, subtemas referente à promessa, né? Então, no mês de janeiro e fevereiro, Deus nos disse para ministrar sobre libertação. A palavra que o Senhor nos deu foi em João capítulo 8, versículo 31 e 32, que disse Jesus àqueles que nele creram: se vós permaneceste na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Amém, queridos? Glória a Deus por essa palavra. Então, em cima disso, Deus foi nos dando outras palavras e nós fomos desenvolvendo esse tema durante o mês de janeiro e fevereiro. Glória a Deus. E para o mês de março e abril, Deus nos disse: ministre sobre transformação. Então, eu fui ministrar sobre transformação e a palavra que o Senhor nos deu foi Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, que o apóstolo Paulo diz assim, que nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é um culto racional, e que a gente não deve se conformar com este mundo, mas que nós devemos ser transformados e renovados no nosso entendimento, para que nós possamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Amém, queridos? Então a gente só pode receber a vontade de Deus quando nós passamos a entender melhor as coisas de Deus e como Ele quer trabalhar na nossa vida. Glória a Deus por isso. Então, Deus também foi nos dando vários subtemas em cima disso e fomos trabalhando esse mês de março e abril completamente dentro dessa situação, sempre no sentido de buscar a questão da promessa. E para o mês de maio e junho agora, Deus nos disse: ministre sobre identidade. E a palavra que o Senhor nos deu está em Gênesis capítulo 1, versículo de 26 a 28, que fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus mandou a gente dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Amém, queridos? Então, em cima disso, nós estamos desenvolvendo várias ministrações e a ministração de hoje fala sobre isso. Não perca a sua identidade. Amém, queridos? Então, aqui nós recebemos essa palavra agora, que está em 2 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 37, que fala da rebelião de um dos filhos de Davi, a rebelião de Absalão. E a gente percebe que o inimigo, ele mirou em Davi e disse: vou acabar com o reinado de Davi. E em cima disso começou a trabalhar várias situações até chegar nisso aqui. Mas o que acontece? A gente precisa voltar um pouquinho na história e entender exatamente o que estava acontecendo. Primeiramente, bem antes disso tudo acontecer, a gente vê aqui no capítulo 13 que Aminon, filho de Davi também, mas filho com outra esposa, ele acabou tendo relações sexuais com a sua própria irmã, acabou cometendo incesto e depois desprezou a irmã depois disso. E essa irmã, que é Tamar, ela era irmã de Absalão. E aí Tamar é expulsa da casa lá, e ela se rasga toda, e faz aquela coisa toda, começa a chorar, faz um escândalo, e Absalão vem para ela: não, minha irmã, não faça isso. E aí Absalão foi e pegou ela para a casa dele, e colocou ela na casa dele, e guardou ela lá desse escândalo todo, dessa situação toda, né? A Bíblia diz que quando o rei Davi soube dessa situação de Aminon e Tamar, e a Bíblia diz assim: e ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira, né? Mas não tomou providência nenhuma, né? Porém Absalão não falou com Amon nem mal e nem bem, porque Absalão aborrecia a Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. E a gente percebe que Absalão guardou isso no coração durante 2 anos, ele não conseguiu perdoar o irmão dele por ter feito isso. Logicamente que isso não é uma coisa fácil de se entender, mas Absalão, ele guardou isso de uma maneira tal no coração que o inimigo começou a trabalhar no coração dele a respeito dessa situação. Então, 2 anos depois, a Bíblia mostra que aqui no capítulo 13 ainda, Absalão vai aonde o rei, convida o rei e toda a sua família, todos os seus filhos, para ir na casa dele, para comemorar com ele que ele estava tosqueando as ovelhas dele. E aí o rei Davi disse: não, meu filho, eu vou ficar muito pesado, são muitas pessoas e tal, vai, seja abençoado, vai e faça. Aí Absalão vira para ele e diz assim: não, então manda Aminon ir para lá. Aí o rei fica assim: mas por que Aminon? Aí ele diz que a Bíblia diz que ele insta com Davi, conversa com Davi, Davi acaba liberando Aminon e os outros filhos para ir para a festa na casa de Absalão.
E chegando lá, Absalão já tinha arquitetado tudo, chamou os servos dele e disse assim, olha, na hora que Aminon estiver cheio do vinho, vocês vão lá e matam ele. Né? E não deu outra, pois quando o irmão dele estava lá meio embriagado já, os servos de Absalão vieram e mataram Aminon. E aí os outros irmãos pegaram e fugiram de lá, saiu todo mundo fugido de lá, foi uma confusão retada. A Bíblia diz que o rei Davi, quando soube disso, ficou desesperado. Bom, e a Bíblia diz que assim que Absalão matou Aminon, ele fugiu, né? E os outros irmãos que estavam lá nessa festa vieram todos à casa do rei Davi, diz que lá eles se abraçaram e choraram muito. A Bíblia diz assim, aconteceu que quando acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz e choraram, e também o rei e todos os seus servos choraram com muito grande choro por causa dessa situação toda. E Absalão fugiu e passou 3 anos numa cidade chamada Gesur. E a Bíblia diz que depois de 3 anos, Deus consolou o coração de Davi pela essa loucura que Absalão fez, essa vingança de Absalão. A Bíblia diz que Davi começou a sentir saudade de Absalão. E daí Joabe, percebendo que Davi estava com saudade de Absalão depois desses 3 anos, criou toda uma situação para fazer com que Davi recebesse de volta Absalão e perdoasse ele. E Davi perdoou Absalão, trouxe Absalão de volta, mas pediu que Absalão não olhasse a face dele por um tempo. E Absalão ficou em Jerusalém durante 2 anos inteiros e não viu a face do rei. Então, depois desse tempo todo, Absalão desejou ver o rei, desejou ver seu pai, o rei Davi. E aí o que aconteceu? Ele enviou alguns servos para chamar a Joabe e dizer que ele queria ver o rei. Só que Joabe não respondeu, né? E daí ele enviou a segunda vez outras pessoas para chamar Joabe para ir lá com ele, para ele conversar com Joabe de novo, e Joabe também não foi. E daí Absalão toma uma atitude terrível, que é tocar fogo num pedaço da propriedade de Joabe. E aí ele mandou um pessoal ir lá, ele foi lá tocar o fogo na propriedade, aí Joabe, sabendo, foi lá onde ele, rapaz, por que você fez isso? E daí ele disse, para que eu vim de Jesus? Eu estou aqui há 2 anos, eu não vejo o rei, eu quero ver o rei. E aí Joabe foi lá onde Davi, conversou com Davi, Davi mandou chamar ele. E a Bíblia relata que Absalão chegou e entrou na presença do rei, e o rei o abraçou, o rei o beijou, e aí beleza. E aí daí começa o capítulo 15, de onde a gente começou a relatar, que Absalão aparelhou os carros e 50 homens diante dele, e aí ele vai tentar agora contra o reinado do seu pai. Então aí a gente percebe, amados, como o inimigo trabalhou muito forte na família de Davi para tentar destruir Davi. Né? Primeiro ele impulsiona, ele cria um desejo maligno do irmão. Todo mundo sabia em Israel que incesto era um pecado terrível, Deus abominava esse tipo de prática. Isso é gerado no coração de Aminon, e Aminon vai e pega a irmã e tem relação com a irmã e depois despreza a irmã, faz aquela situação toda. Né? O resultado foi que eles não se acertaram depois disso, não pararam para conversar a respeito disso, e o resultado foi que o inimigo foi se aproveitando e durante 2 anos foi trabalhando na mente de Absalão, até Absalão chegar a matar o próprio irmão por causa dessa situação toda. Essa falta de perdão de Absalão começando a destruir a sua própria identidade. E com isso ele arquiteta agora matar o próprio irmão, ele volta, é perdoado pelo rei, mas mesmo assim o inimigo continuou trabalhando no coração dele e agora ele tenta tomar o trono do próprio pai. Então, amados, isso é algo muito sério. Nós percebemos que ele perdeu completamente a identidade, porque ele era filho do rei, ele tinha tudo do bom e do melhor, quiçá poderia até herdar o trono depois que o pai morresse, mas não, ele tomou uma atitude de rebelião que acabou gerando a sua própria morte, porque a Bíblia diz que Davi fugiu para não confrontar, para não bater de frente com o exército do filho, para evitar uma tragédia na cidade, né? Davi foge, coloca um espia lá dentro do governo de Absalão, para saber exatamente das coisas que estavam sendo feitas, e aí percebe que Absalão cria uma situação para matar o próprio pai, daí Davi consegue se livrar dessa artimanha toda maligna contra a vida dele. Davi manda confrontar o exército de Absalão,
E nessa de confrontar o exército de Absalão, Davi ia sair na guerra, as pessoas não deixaram ele sair, deixaram ele guardado, e Absalão sai para a guerra. Só que na hora, no confronto lá, o exército de Davi sempre foi um exército guerreiro, apesar de menor número, mas sempre foi um exército guerreiro e poderoso, e Deus estava com Davi. Apesar de todas essas situações, Deus estava com Davi. Davi era o rei ungido por Deus. Então o exército foi e abateu o exército de Absalão, e Absalão foge. E nessa fuga dele, a Bíblia relata que nessa fuga dele, ele passou debaixo de um carvalho na mula dele correndo, e o cabelo dele ficou preso nas galhas da árvore, e a mula foi embora, ele ficou embaixo pendurado. E aí o que acontece? Davi tinha dado ordem a todos os chefes do exército dele que quando encontrasse Absalão fosse leve com eles, não fizesse nenhum mal a Absalão, só prendesse ele. Mas o chefe de exército de Davi sabia que Absalão já tinha matado um irmão, já tinha tocado fogo na propriedade de Joabe, já tinha tentado tomar o trono do rei. Sabiam que ele tinha perdido completamente a identidade, e agora ele estava de alguma maneira tentando matar o próprio pai. O chefe de exército de Davi não perderam essa atitude. Então a Bíblia diz que Joabe foi lá e preparou 3 dardos e transpassou o coração de Absalão com 3 dardos. Absalão preso no carvalhal com os cabelos, e o cara acertou 3 dardos no coração dele, matou ele, e depois os outros vieram e também flecharam e etc. Acabou matando. Davi se alegrou que tinha vencido o exército de Absalão, mas quando soube que Absalão estava morto, Davi ficou desesperado. Davi chorou amargamente. Então foi algo terrível, e a gente percebe uma trama toda, uma situação toda de o inimigo invadindo a família de Davi, e a galera não vigiou, ninguém vigiou nessa história. O resultado foi que deu essa tragédia toda, né? Primeiro, um filho de Davi estrupa a irmã, depois o outro mata o que estrupou, esse que matou e foi perdoado pelo próprio pai, acaba agora tentando tomar o trono do próprio pai. Então, ou seja, foi uma mesclagem toda, ou seja, uma perda de identidade total. E a gente vê essas coisas acontecendo até nos dias de hoje, amado. E aí você vai dizer, como essas coisas acontecem dentro da própria igreja do Senhor, né? A gente percebe aí, por exemplo, Absalão, ele foi picado pela serpente. Absalão, ele teve a síndrome de Lucifer, né? Qual é a síndrome de Lucifer? É tentar tomar o trono, né? Tentar tomar o trono. Então, a gente sabe que Lucifer, ele tentou tomar o trono de Deus, ele se achou melhor do que Deus, ele tentou tomar o trono de Deus, e ele foi destituído, ele caiu. Então, esse mesmo demônio, esse mesmo espírito, esse mesmo Lucifer, esse mesmo Satanás da vida, esse mesmo Satanás induziu Absalão a fazer exatamente o que ele fez, que é a rebelião, e fez o filho se rebelar, tudo por causa de uma falta de perdão. Já tinha acontecido uma tragédia na família, sobre um irmão cometer um incesto. Ali era para parar, sentar, todo mundo conversar, acertar os pontos. Então isso não foi feito. Eu acho engraçado algumas pessoas dizerem assim, mas eu estou sentindo no meu coração que eu devo sair da igreja e tal, ou eu devo fazer tal coisa. A gente tem que vigiar muito. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, e Satanás, ele é especialista a colocar pimenta dentro do coração das pessoas, a colocar coisas dentro do coração das pessoas, para que as pessoas acabem fazendo o que não deve fazer. Então a gente percebe aí que Absalão foi picado pela síndrome de Lucifer, e o resultado dele é que ele acabou sendo morto. Esse foi o resultado, ele acabou morrendo, e acabou morrendo pelo próprio exército do rei, o próprio exército do pai acabou matando ele. Uma tragédia terrível, gente. Isso aqui é algo muito sério, e a gente percebe isso às vezes dentro da própria igreja do Senhor. E você vai ver Absalão, ele tocou fogo na propriedade de Joabe, porque Joabe não quis atender ele, né? Joabe não quis atender ele, ele foi lá e tocou fogo na propriedade do cara. Aí Joabe vai lá na casa dele, e ele diz assim, eu toquei fogo porque eu te chamei 2 vezes e você não veio aqui, né? Aí você pode me perguntar, pastor, e o que isso tem a ver com a igreja? Tem muito irmão que fica tocando fogo na propriedade dos outros. E como é que toca fogo na propriedade dos outros? Meu irmão, falando que não deve. A Bíblia diz que a língua é como se fosse um fogo destruidor. E tem muita gente que fica falando que não deve da vida do irmão.
né? Muitas pessoas saem da igreja por causa disso, porque os irmãos muitas das vezes ficam caluniando ou ficam inventando conversa ou faz uma brincadeira inconveniente e depois não tem a capacidade de pedir perdão para o irmão porque afetou o irmão de alguma maneira, e o inimigo vem e entra ali, meu irmão, e começa a trabalhar no coração das pessoas, e as pessoas vão tudo embora da casa do Senhor, vão tudo embora da igreja, e depois ainda ficam dando uma de bom moço, não sei por que o irmão saiu, eu não sei o que aconteceu, não assume a responsabilidade, não tem a capacidade, e depois esses mesmos ainda saem da igreja, esses mesmos faz como Absalão, Absalão fugiu, tem pessoas que também fogem, faz a mesma coisa, sai, e não tem a capacidade de ir na casa do irmão, pedir perdão para o irmão. Agora uma coisa é certa, Deus vai cobrar cada detalhe, cada coisa. As pessoas brincam com fogo e não sabem que serão jogadas no fogo se não se consertarem dessas coisas. Então a igreja está cheia de pessoas assim, que vira e mexe, cria uma situação com as pessoas e não tem capacidade de ir lá se reconciliar com as pessoas. Tomam atitudes erradas, fazem um monte de coisa errada, mas não tem a capacidade depois de parar para pedir perdão, para se reconciliar, para poder estar de volta ao aprisco do Senhor, para poder estar de volta na direção de Deus. O inimigo trabalha nisso aí, irmão, direto. Pastor, e o que tem a ver a história de Absalão e Davi com a igreja? Tem muito a ver. A gente percebe que, às vezes, filhos da igreja, pessoas que nasceram na igreja, ou pessoas que vieram de outra igreja para a igreja, começa a fazer que nem Absalão, fica na porta da igreja, como a Bíblia diz aqui, que Absalão começa a ter vontade de estar no trono, ou seja, ter vontade de estar no púlpito, ou de querer ser alguém influente na igreja, né? E começa, como a Bíblia diz assim, e assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Começa a falar contra a igreja, começa a falar contra o pastor, começa a falar contra as pessoas da igreja, né? Ou seja, ela vai furtando o coração das pessoas que vão entrando na igreja com isso. E aí depois elas querem se declarar rei. Não, olha, eu estou indo para outra igreja, vamos comigo, e não sei o quê. Quer fazer a mesma coisa, fez como Absalão fez. Teve muitas pessoas aqui, a Bíblia diz que teve muitas pessoas que sabiam da situação de Absalão, e tinha outras que foram no meio da situação toda, até sem saber de nada. Acabaram se envolvendo na situação toda, ou seja, não caíram em si, e dizer assim, poxa, esse cara é filho do rei, olha o que ele está fazendo. Não caíram em si. Viram o filho do rei tomando o trono do rei, o rei vivo, né? E tomando o trono do rei, o rei tendo que fugir para não confrontar, para não ter uma tragédia na população, na cidade. O rei resolve fugir e as pessoas não caem em si, dizendo, poxa, esse cara está tomando o trono do próprio pai na marra, na tora. As pessoas não tocam com relação a isso. Aí fica pessoas, às vezes na porta da igreja, às vezes até dentro da igreja, às vezes fora da igreja, minando a mente de algumas pessoas mais fracas, falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal da situação toda. Aí mina a mente dessas pessoas que são mais fracas, e essas pessoas seguem esse conselho de Satanás, seguem esses conselhos, como muitos aqui seguiram o conselho de Absalão e foram se levantar contra o rei. Resultado, quando o rei confrontou, quando houve o confronto, muita gente morreu. A Bíblia diz que 20.000 pessoas morreram por causa dessa intrigazinha de Absalão. 20.000 pessoas só da parte de Absalão que morreram. A Bíblia não relata aqui quantos de Davi morreram, mas relata que 20.000 pessoas da parte de Absalão, dessa rebelião toda de Absalão, acabaram morrendo. A mesma coisa é o que a Bíblia relata sobre Lucifer. A Bíblia diz que Lucifer e 1/3 dos anjos foram todos destituídos. 1/3 dos anjos se corromperam e passaram para o lado de Lucifer. E Deus destituiu todos eles, derrubou Lucifer e mais 1/3 dos anjos aqui na terra. Viraram todos demônios e intento contra a vida do ser humano até hoje. Essa situação toda. Graças a Deus, no céu tem 2/3 dos anjos a nosso favor. Ou seja, para cada demônio que tem aqui na terra, cada anjo caído que virou demônio que tem aqui na terra, existe 2 anjos de Deus para nos proteger. Então a gente está em vitória o tempo todo, graças a Deus. Mas voltando ao assunto, é algo muito grave, é algo muito sério. Essa situação toda que a gente vê é muito triste, uma situação triste, quando uma pessoa perde a identidade dela. Quando ela perde a identidade dela, ela começa a se voltar contra a própria família, ela começa a se voltar contra a própria casa, ou seja, ela perde a identidade, se volta contra o seu próprio pai, perde completamente a identidade. E o inimigo trabalha exatamente nisso, para fazer as pessoas perderem a sua identidade. Nós não podemos perder a nossa identidade, amados. Nós fomos chamados para honrar a nossa família, honrar o nosso pastor, para honrar a nossa igreja. Nós fomos chamados para honrar
todas as autoridades que Deus coloca sobre as nossas vidas. Deus nos chama para isso e nós não podemos perder a nossa identidade. As pessoas ficam trocando de igreja como troca de roupa. É um negócio sério, né? A gente tem visto isso. Mas glória a Deus, isso não acontece na Igreja Missionária Monte Moriá. Aleluia, a Igreja Missionária Monte Moriá é o paraíso do Senhor, para a glória de Deus. Aleluia, eu sou profeta, hein? Estou profetizando. Glória a Deus, mas é uma verdade, nós precisamos atentar para essa síndrome de Lucifer que veio sobre rebelião. Inclusive, alguns estudiosos falam do espírito de Absalão, né? Esse espírito que se levanta contra o próprio pai, contra o próprio rei. Pastor, o que isso tem a ver com a igreja? O seu pastor é seu pai espiritual, querido. Então, se você se levanta contra o seu próprio pai espiritual, você está fazendo o quê? A Bíblia mostra que todos os homens que foram levantados por Deus e que erraram, o próprio Deus corrigiu eles. E aí você vai fazer o que agora? O próprio Deus é que corrige essa situação toda. Então as pessoas se levantam de maneiras terríveis, né? E a gente vê ministérios quebrando, os ministérios rachando, e essas pessoas que promovem esses rachas, que promovem essas quebradeiras, que esse espírito de Absalão entra na vida deles de rebelião para destruir o reino de Deus, para dividir o reino de Deus. Essas pessoas, meu irmão, não são felizes. Vai ter uma hora que Deus vai cobrar isso delas. Pode ter certeza. Ouça o que eu estou falando. Se você em algum momento da sua vida, você foi motivo de racha em igrejas, de destruição de homens de Deus ou qualquer coisa igual, se prepare, irmão. Se você não se arrepender amargamente, se você não fizer uma reconciliação, você vai ter problemas graves. Assim como o Absalão tocou fogo na propriedade de Joabe, vai vir fogo. Vai vir fogo, e assim mesmo, o mesmo fogo que ele tomou foi o mesmo fogo que ele recebeu, porque ele morreu e desceu para o inferno na mesma hora. Tenha certeza, porque ele se levantou contra a autoridade que Deus colocou, e o cara, além de ser autoridade sobre ele, era pai dele. Olha que coisa, que situação. Satanás fez ele perder completamente a identidade dele para ele fazer esses absurdos todos que foram feitos, ao ponto de gerar a própria morte dele, ele cavou a própria morte, chegou a cavar a própria morte dessa maneira, com essa atitude. E o mais interessante é que a Bíblia mostra que o rei Davi pediu a esse chefe de exércitos para que tratasse ele com brandura, para que fosse tranquilo com eles, que só prendesse ele, que não matasse ele, mas não teve jeito. O chefe de exército sabia que esse rapaz estava completamente corrompido no seu coração e resolveram tirar logo a vida dele, porque sabia que ele podia fazer coisa pior com o rei, e eles não queriam perder o rei deles, eles não queriam perder Davi, né? Então, algo sério, porque eles sabiam, eles tinham certeza que Davi era um cara ungido por Deus para fazer o que ele estava fazendo. E Absalão não, Absalão era filho do rei e nem se tinha certeza se ele realmente ia herdar o trono ou não. O resultado foi que ele perdeu tudo, acabou perdendo tudo. Quem reinou no lugar de Davi foi o Salomão, foi o filho dele chamado Salomão, que foi o último filho que nasceu dele, se eu não me engano. Então é algo muito grave. Glória a Deus, amados. Então essa é a palavra. Não perca a sua identidade. Nós somos chamados, nós temos uma identidade, aonde Deus lhe chamou. Para pensar, tanta igreja ao redor da sua casa e Deus faz você se converter naquela igrejinha ali. E ali Deus tem um trabalho para você ali naquele lugar, Deus tem uma honra para você naquele lugar, e de repente você se levanta contra o próprio lugar, você se levanta contra aquela situação que o próprio Deus te colocou ali. Se Deus quisesse que tu te convertesse na igreja do lado da tua casa, assim seria mesmo. Mas não, Deus te colocou para te converter no outro lugar, Deus abriu o teu coração em outro lugar, e é ali que Deus quer que você sirva, amado. Então isso é muito grave, é muito sério. A gente precisa estar atento a essas coisas que o inimigo vai gerando na vida. Você percebe aqui que, na verdade, Satanás ele mirou em Davi, e para ele tentar matar, para ele tentar destruir o trono de Davi, para tentar destruir o reinado que Deus colocou na mão de Davi, ele foi nos filhos de Davi, começou a gerar uma situação toda, até fazer um filho cheio de mágoas no coração, não conseguiu perdoar o irmão. Logicamente foi algo gravíssimo que Aminon fez, mas ele não conseguiu perdoar, passou 2 anos com isso guardado no coração, e Satanás foi trabalhando na vida dele até ele destruir o irmão, até ele matar o irmão. A Bíblia mostra que isso não é uma coisa nova. Você vai perceber que lá no início, assim que Adão e Eva pecaram, que o pecado entrou na humanidade, você vai ver que Caim matou Abel, e você vai ver que Caim matou Abel por inveja. Uma situação toda, eram os 2 irmãos. Abel deu uma oferta ao Senhor e Deus respondeu com fogo, Deus gostou. Aí quando Caim dá uma oferta, Deus rejeita a oferta de Caim. Mas por quê? Porque Caim deu uma oferta errada, fez um negócio errado. Abel deu a primícia
do que ele tinha. E Caim deu uma oferta qualquer a Deus. E, na verdade, ele desonrou a Deus, porque é um princípio. Tem muita gente que fala ainda sobre esse negócio de dízimo, oferta, dizendo que hoje nós estamos na época da graça, que não precisa nada disso, querido. Isso é um princípio que já existia desde a época de Caim e Abel. Esse negócio de oferta, de primícia, de dízimo. Isso era um negócio que já existia desde muitos anos. E a gente sabe que são tributos, são coisas que Deus colocou, né? Você vai ver que Abraão deu oferta antes da lei. Antes da lei, as pessoas ficam dizendo assim, porque dízimo era da época da lei de Moisés, agora nós estamos na graça com Cristo. Por que Jesus não falou nada de dízimo? Jesus só chamou atenção para a oferta, que a oferta tinha que ser de todo o coração, né? E por que a Bíblia, as pessoas dizem que Jesus não chamou atenção para dízimo? Por que não? Porque, irmãos, a Bíblia mostra que Deus, antes de Jesus, Deus passou 400 anos sem falar com a humanidade. E se você perceber, se você abrir a Bíblia aqui e você perceber quem foi o último profeta, essa folha em branca da Bíblia, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é uma lacuna de 400 anos sem Deus falar com o homem na terra. Entendeu? O último profeta da Bíblia foi o profeta que chamou atenção sobre esse negócio de dízimo, que as pessoas desonravam esse negócio de dízimo. E aí você percebe que a partir do Novo Testamento, os homens eles eram fidelíssimos. Você vai ver lá em Mateus capítulo 23, a partir do versículo 23, você vai ver Jesus falando sobre dízimo, que eles eram tão fiéis no dízimo, que eles davam o dízimo do endro e do cominho, ou seja, das menores ervas, mas eles estavam esquecendo que era mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E você vê Jesus dizendo assim, fazei, porém, essas coisas, ou seja, continue dando o seu dízimo com fidelidade, mas não omita essas coisas, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Entendeu? Então, para você ver como é importante isso, como a gente entende isso, e você vê no momento em que Caim entrega a oferta dele, e a Bíblia diz que Deus não aceita a oferta dele, porque na verdade Abel tinha dado a primícia, né, que é um tributo primícia, ou seja, o primeiro, é o primogênito, né, das coisas, né, ele oferece a Deus e Deus se agrada disso. Caim teve toda a oportunidade de fazer e deu uma oferta qualquer, e Deus rejeitou a oferta dele. E aí a Bíblia mostra claramente que Deus vai e visita Caim e diz assim, por que teu semblante descaiu assim? Por um acaso, se tu fizer a coisa certa, tu não será aceito também? Pode ver na Bíblia, está lá na Bíblia. Você vai abrir, você vai ver lá que Deus está falando isso. Se você fizer a coisa certa, por um acaso você não será aceita. Agora Deus manda ele vigiar e diz assim, olha, o pecado jaz na tua porta e convém tu sobrepujá-lo. Né? Ou seja, quem é o pecado que está na porta? Ou seja, o inimigo já estava na porta dele, já para preparar alguma coisa para destruir a vida dele. E Deus alerta ele, olha, o pecado já está aí na tua porta. Agora, convém tu sobrepujar, ou seja, Deus ainda diz para ele que você tem capacidade de sobrepujar esses sentimentos que estão vindo no teu coração, essa coisa está vindo no coração, mas não deu outra, irmão. O cara se rebelou, convidou o irmão para ir para o campo, chegou lá no irmão, deu uma pancada no irmão, matou o irmão lá, deu uma paulada na cabeça do irmão, matou o irmão. A Bíblia diz que ele matou o irmão e o sangue de Abel começou a clamar diante de Deus justiça. Está lá na Bíblia. E aí Deus vem para Caim e pergunta, onde está o teu irmão? E ele diz, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Aí Deus diz assim, a voz do sangue do teu irmão clama diante de mim. E aí ele fica desesperado. Aí Deus vira para ele e diz assim, olha, tu vai ser vagabundo e errante sobre toda a terra. Tu vai tentar produzir e a terra não vai te dar nada. E aí ele, o meu mal é maior do que a minha vida, e argumenta uma série de coisas, e aí ele diz assim, qualquer um que me achar agora vai me matar. Aí você percebe que Deus perdoa o miserável ainda. Diz assim, não, eu vou colocar uma marca sobre ti, para deixar em alerta, que se alguém tocar em ti, eu vou ferir 7 vezes mais. Olha para isso, Deus dá uma oportunidade para ele ainda. Deus deu uma oportunidade para Caim depois de tudo isso. A Bíblia diz que Caim saiu errante, e aí foi para a terra de Nod, e lá fez uma família lá. Mas glória a Deus. Então, a situação toda que a gente vê, amados, que nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar para não perdermos a nossa identidade. Deus nos chamou com um propósito nessa terra. Deus nos chamou, nós precisamos. E a palavra de Deus, ela não vem à toa. Tenha certeza, amados, que essa palavra está vindo para tratar o teu coração, para tratar o meu e o seu coração, para a gente entender que fidelidade e amor é algo extremamente importante. A fidelidade diz respeito ao amor. Quando a gente ama, a gente é fiel.
Olha que exemplo de fidelidade dá esse servo a Davi. Davi vira para Itai e diz para ele não ir com eles, que ele não precisava ir, eles já tinham vindo de outro lugar para estar com Davi. Davi, não precisa vocês fazerem isso. E aí olha a resposta do cara para Davi. Porém, Itai respondeu ao rei e disse, vive o Senhor e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente também estará o teu servidor, ou seja, eu estarei contigo para qualquer coisa, independente da situação. E aí você vê o nível de fidelidade, o nível de amor que esse cara tinha pelo seu rei. E é isso que nós precisamos ver, Igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que nós temos muitas pessoas fiéis, realmente, verdadeiramente fiéis, que estão para toda prova, para toda luta, passam pelas lutas junto, oram junto, estamos juntos o tempo todo. E louvado seja o nome do Senhor por essas pessoas. E que Deus tenha misericórdia da infidelidade de muitos. E engraçado que o inimigo coloca 1001 argumentos, irmão. Perceba aqui que está Absalão aí ferido por causa de uma situação toda que aconteceu com a irmã dele. Ele não teve capacidade, volto a dizer, foi seríssimo o que Amnon fez. Eu não concordo com o que Amnon fez. Amnon foi outro usado por Satanás, né? Não concordo, mas convinha agora aí a família se juntar e tentar perdoar um ao outro, tentar mudar essa situação toda, mas não houve, amados. Ele guardou o negócio, e quando ele guardou o negócio, é aquela mesma palavra que Deus deu para Caim. Olha, o pecado está na tua porta, mas convém tu superar, convém tu sobrepujar. E Absalão não absorveu isso. Absalão, ele guardou, e 2 anos ele arquitetou a morte do próprio irmão. E aí quando ele está rico, agora que ele está cheio de ovelha, que ele começa a tosquear as ovelhas dele, aí ele vira para o pai dele e diz assim, ô pai, eu quero convidar o senhor para ir com os teus filhos todos na minha casa banquetear comigo, que eu estou tosqueando as minhas ovelhas. E aí o rei, meu filho, não vai, é muita gente, isso vai te ser pesado. Olha só a mente de Davi, não, meu filho, isso vai ser muito pesado para ti. Aí ele diz, então, por favor, manda Amnon ir para lá. E quando ele diz assim, manda Amnon ir para lá, e o rei, mas por que Amnon tem que ir para lá? A Bíblia diz que ele instou, não, eu quero meu irmão e tal, aquela coisa toda, e aí Davi acabou liberando. Aí foi Amnon e foi os irmãos de Davi foram, Davi não foi para a festa. E aí a Bíblia diz, você vai perceber que um relato anterior, antes dele convidar, a Bíblia diz que ele já tinha acertado com os servos deles que na hora que Amnon tivesse cheio, tivesse embriagado, que a galera fosse lá e matasse ele. Né, para você ver como ele arquitetou as coisas todas. Né? Então é uma coisa horrível, ou seja, isso é uma perda da identidade, uma perda muito grandiosa que acabou havendo no reino de Deus, que acabou havendo no reinado de Davi, uma perda muito grande, o seu próprio filho, né? Ou seja, tragédias uma atrás da outra, para você ver que a Bíblia diz que quem com ferro fere, com ferro será ferido, ou seja, ele matou Amnon e depois ele morreu, e a Bíblia diz que ele recebeu 3 flechas, ele recebeu 3 dardos no coração. A Bíblia diz claramente, foram 3 dardos que entraram no coração, né? Aí foi algo grave ali, Deus permitiu a situação acontecer, porque ele já tinha passado dos níveis, ele já estava extremamente contaminado pelo inimigo. Então é uma situação drástica, séria. Então nós precisamos guardar o nosso coração. A Bíblia diz, de tudo que você deve guardar, o que você deve guardar é o seu coração, porque do coração é que procede as coisas. Então você não pode permitir que o inimigo comece a meter seta no seu coração contra o seu irmão, contra a sua igreja, seu pastor, e você aceitar isso de boa e começar a proferir, começar a fazer contra, a tentar destruir o próprio reinado de Deus. Jesus diz assim, quem comigo ajunta, não espalha. Quem comigo ajunta, não espalha. E tem muita gente que está espalhando. E tenha certeza, irmão, que Deus vai cobrar cada centavo. Deus não é tolo, Deus não é bobo. Deus está guardando as coisas para o tempo certo. E se não houver arrependimento, irmão, se não houver reconciliação, se não houver essas pessoas caindo em si para aprender de Deus o que é verdadeiramente viver em fidelidade, em amor, vai ser difícil. O julgamento vai ser difícil. É uma situação difícil. E a gente precisa entender sobre isso. Precisa cair a ficha de si. Não perca a sua identidade, amado. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa foi a palavra que Deus
nos trouxe, né? Na verdade, eu não ia nem pregar essa palavra, na verdade, Deus começou a trabalhar essa palavra comigo de madrugada, na verdade, a palavra que eu ia ministrar era quem Deus te fez, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 25, era a palavra que eu ia ministrar, mas aí Deus mudou tudo na madrugada. Deus criou uma situação toda, foi ministrando, eu não conseguia dormir direito, a palavra vindo, sendo construída dentro da mente, você percebe que Deus está trabalhando para poder ministrar algo sobre o coração da igreja. E você vai perceber que tem muitas igrejas hoje que com essa situação toda de Covid, estão reclamando porque os níveis de visualizações delas caíram muito, porque agora é live para tudo quanto é lugar, então as pessoas, em vez de ser fiel à sua igreja, fiel às coisas da sua igreja, não, a galera está resolvendo assistir lives de outros pastores, de outras pessoas, não que isso, não estou desmerecendo nada disso, eu estou dizendo que se você é fiel à sua igreja, por que você não assiste o culto da sua igreja? Por que você não visualiza o culto da sua igreja? O que está vendo? Então eu não vou entrar em detalhes não, mas tem muitos pastores que estão vendo, logicamente que a gente não está aqui para ver visualização, de quantas pessoas visualizam aquilo que você publica, não é nada disso. Porque hoje, no dia de hoje, a forma de você medir se suas ovelhas estão conectadas com você, estão recebendo a instrução que Deus está passando através de você, é através das visualizações. E aí você vai ver, eu estou vendo as minhas visualizações, está lá não sei quanto, aí você vai vendo que vai caindo. Começou bem, foi depois vai caindo. E não está acontecendo só com a gente, não. Está acontecendo com vários. A gente vai conversar com os pastores aí, a gente vai ver, rapaz, as visualizações estão caindo a cada tempo. A gente está preocupado, o inimigo está armando já uma cilada para tentar tirar o povo. Porque primeiro, quando houve esse negócio de proibir as pessoas de estarem junto na igreja, etc., todo mundo, o diabo está trabalhando aí para destruir, e depois o tiro saiu pela culatra. Daqui a pouco as pessoas começaram a ver que os níveis de visualizações na internet, das pessoas buscando o culto da sua igreja, as lives do seu pastor, etc., cresceu abundantemente. E o inimigo entrou em alerta, diz assim, e agora? Como é que vai fazer? Como é que vai ser agora? Então ele resolveu gerar uma situação para despertar o coração das pessoas, para estarem buscando tudo quanto é culto agora que tem, né? Você tem uma identidade. A sua identidade é a sua igreja, é o seu pastor, entendeu? A direção que Deus dá, porque Deus tem uma direção para cada igreja, a pessoa fica comendo em vários pastos, e cada igreja, Deus tem uma direção, Deus tem uma direção para dar. E se você não está recebendo a comida a qual Deus está usando a sua igreja para ministrar, irmão, como é que vai ficar a história? Não que esteja errado, eu não estou aqui falando que nenhum pastor não é de Deus, não é nada disso. Eu estou falando que as pessoas estão visualizando muito mais outras coisas e as coisas que é o foco delas, que é a coisa principal delas, não estão fazendo, né? E eu estou falando isso, e essa palavra não é só minha, não, é de vários pastores. Eu vou botar aí no zap da igreja, e eu quero que você assista até o final a ministração dele, né, a respeito disso, porque isso não está acontecendo só na nossa igreja, não. Nas maiores igrejas do Brasil e do mundo, os pastores estão comentando a respeito disso, que agora os cultos online, as lives, são muitas, e as pessoas estão se perdendo e esquecendo a identidade delas, esquecendo o local aonde Deus colocou elas, o pastor a qual Deus chamou para a vida delas. Então não é negócio de invejinha de pastor ou de outra igreja porque tem um sistema melhor, não é nada disso. É você compreender qual é a sua identidade, é você entender, e nosso tema, por incrível que pareça, o tema que Deus nos deu esse mês foi exatamente identidade, e é o que mais as igrejas estão falando nesse período, para você ver como nós estamos na direção de Deus, para você ver como Deus está nos dando o tema exatamente de ser trabalhado, e por incrível que pareça, a gente está vendo que a maioria dos pastores agora está falando sobre identidade. Há pouco tempo eu publiquei algo no zap da igreja aí, que eu vi de um pastor falando sobre identidade, né? Você vai ver muitos pastores agora falando sobre identidade. Tem a sua identidade, você tem uma identidade, você tem um pastor, você tem um rebanho, você tem uma igreja. E é o que está acontecendo. As pessoas estão perdendo foco, perde o foco. E aí os problemas acontecem, né? Então vamos mostrar nossa fidelidade.
Vamos ser como Itai, que diz aqui, estou contigo, meu rei, para a morte ou para a vida, né? Então vamos mostrar essa fidelidade, esse amor verdadeiro pela casa onde Deus te colocou, pelo pastor que Deus te deu, para a glória de Deus, irmão. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não, graças a Deus essas coisas não acontecem na igreja missionária Monte Moriá. Aleluia. Não acontece, amado. Só acontece nas outras igrejas. Essas coisas não acontecem na nossa igreja. Nós temos que profetizar. Amém? Aleluia. Deus te abençoe, querido. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento, porque os anjos do Senhor estão aí ao teu redor, te guardando e te protegendo e te livrando, porque você tem uma cobertura, você tem alguém que intercede por você, você tem uma direção dada por Deus na sua vida. Amém? Para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não estou brigando com alguém aqui, também não estou dando recado de púlpito, viu? Eu estou ministrando aquilo que Deus mandou ministrar, e não só eu estou ministrando sobre isso, como eu falei. Eu vou colocar aí no Zap da igreja uma live do nosso apóstolo Milton Ebenezer, ministrando a respeito disso. Eu espero que você absorva, tem muito conhecimento falando sobre, um vídeo para lideranças da igreja. É muito importante, muito interessante as coisas que ele coloca. Que ele fala exatamente essas coisas, né? No finalzinho ele fala a respeito disso, dessa questão toda, que como as pessoas estão perdendo o foco, estão perdendo a sua identidade, daquilo que Deus chamou elas. Amém? Beijo. Amo vocês. Permaneça nessa fidelidade, permaneça com a sua identidade, não perca a sua identidade. Em nome de Jesus. Amém? Shalom. Glória a Deus.